Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um tutorial de costura. Então hoje eu vou mostrar para vocês como fazer uma capinha, uma case para um notebook, tá? Pode ser para o notebook, para o iPad, para o que você quiser. E eu achei que ficou bem legal, foi até relativamente fácil de fazer, bem simples, mesmo quem está começando a aprender a costurar vai conseguir fazer. O custo é bem baixo também, você não vai gastar mais do que uns R$5 para fazer. Eu gastei mais ou menos 1 hora, tá? O tempo total de preparo, e eu sou bem lenta na costura, então vocês também não vão gastar mais do que isso, provavelmente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, ela tem um zíper, acomoda super bem o computador, eu coloquei uma espuminha no meio, então ela realmente protege o computador. A parte bacana de produzir as suas coisas é que você pode usar da sua imaginação, usar a sua criatividade e personalizar aí de acordo com o seu gosto. Então eu quis fazer assim, né, pink com coraçõezinhos e tal, e coloquei um viés de bolinha aqui de poá, vermelho e branco, e achei que ficou bem fofinho. Então vamos lá, se você quiser aprender, acompanhe então o tutorial. Então nós vamos precisar de um zíper, eu usei de 40 centímetros, mas aí vai depender do tamanho do seu computador. Viés, eu usei, a largura ideal é 2 centímetros, mas se você tiver um mais fininho, eu usei o de 1 centímetro, vou mostrar pra vocês como que eu emendei ele daí. Usei espuma de meio centímetro de espessura e tecido. O tecido eu usei microfibra, mas aí também fica a seu critério. Além desses materiais, nós vamos utilizar tesoura, linha, máquina de costura, régua e alfinetes. Vou explicar então como que você vai saber o tamanho que você vai cortar o tecido. O meu computador tem 33 centímetros por 23 por 2 de altura. Então, como que eu cortei o tecido? Eu peguei os 33, mais os 2 da altura. Somei mais um, que eu acho interessante deixar de folga, né, para não ficar muito apertado e conseguir colocar, né, a case no computador. E mais um, que é de margem, que sobra assim de restinho de costura, que a gente acaba recortando depois. Então, deu um total de 37. A mesma coisa eu fiz aqui desse lado, né? Então, eu peguei o 23, somei a altura, somei mais um para deixar uma folguinha e mais um para recortar as sobras de costura. Então, deu 27. Então, é isso, gente. Recortei os pedaços ali do tecido de 37 por 27. Aí, você vai adaptar de acordo com o tamanho do seu computador, né? A tampa do computador, a altura do computador. Nós já calculamos as medidas, então nós vamos cortar os materiais. Nós vamos fazer 2 partes de tecido e uma parte de espuma com a medida que foi calculada. Então, vai ficar assim, né? Uma parte de tecido, a espuma no meio e depois mais uma parte de tecido. Isso para cada lado da case, né? O lado da frente e o lado de trás. Na frente eu usei uma parte aí com uma aplicaçãozinha. Tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar o link caso alguém queira saber como eu fiz. E fica assim. Então agora vamos costurar. Primeiro a gente vai costurar a parte da frente da case. Então, daquele jeitinho que já tinha mostrado ali, as 3 camadas, né? Uma de tecido, a espuma e a outra de tecido. Essa parte tem que fazer com bastante cuidadinho, para não ficar torto, sabe? Como são 3 camadas, então elas têm que estar bem alinhadinhas. Então eu costuro devagar, vou parando, arrumando o tecido antes de continuar com a costura, e assim vai dando tudo certo. É importante passar a costura bem na beiradinha mesmo ali do tecido, mas deixa um espacinho assim mínimo, tipo meio centímetro ali da borda, só para você não errar muito, sabe? Deixando esse espacinho é suficiente. Quando chega ali no canto do tecido, eu não tiro ele da máquina para virar, tá? Vocês vão ver ali, ó, eu abaixo a agulha, levanto o pezinho da máquina, daí giro o tecido para ir para outra borda, né? Depois abaixo o pezinho e continuo costurando. Nessa hora que você vira o lado do tecido, é bom dar uma conferida ali, uma ajeitadinha nas 3 camadas, para não sair nada do lugar, tá? E ao longo da costura também, eu sempre costuro um pedacinho e vou olhando para ver se saiu tudo certo. Depois a gente faz isso até terminar de costurar os 4 lados do retângulo. O próximo passo, então, vai ser costurar a parte de trás. Então, vai ser nos mesmos moldes da parte da frente. Vai ser primeiro um tecido, depois a espuma, depois o outro tecido. Lembrando, né, que o lado direito do tecido vai ficar para fora e o lado avesso vai ficar ali para dentro junto com a espuma, tá? Então, é isso. Costuramos os 4 lados até fechar o retângulo. Agora nós vamos recortar as sobrinhas que ficaram de tecido. Então você passa a tesoura bem pertinho da costura,
Só cuidado para não cortar a parte que vai ficar na case, tá? Então a gente tá tirando só as sobras, porque isso vai facilitar bastante na hora de pregar o viés. Agora nós vamos marcar o local onde vai ficar o zíper. Então eu aconselho você marcar assim uns 3 dedos de distância ali da extremidade do tecido. Porque se colocar o zíper bem na beiradinha, até dá, mas ele enrosca muito. Então eu prefiro marcar ele no meio, sabe? Como se fosse uma fronha de travesseiro. Então nós vamos fazer 2 linhas paralelas, né? Uma do ladinho da outra, vai ficar desse jeito, ó. A distância entre elas é de meio centímetro. Aí nós vamos para a máquina e vamos passar uma costura bem em cima de cada linha. A gente está fazendo isso para poder recortar a case daí sem tirar nada do lugar. Então a gente costura ela ainda com as 2 partezinhas unidas, vocês já vão ver como vai ficar. Então agora a única coisa que eu estou fazendo aqui é passando uma costura reta em cima de cada uma dessas linhas que eu marquei ali no tecido. Meio centímetro de distância entre essas 2 linhas, porque é justamente o pedacinho que a gente vai jogar fora e que vai encaixar o zíper ali, tá? Então agora eu já terminei um lado, agora eu tô passando a costura no outro lado e vamos para a segunda parte, que é recortar o tecido. Então agora, gente, eu estou dividindo o tecido, tá? Eu passo a tesoura bem pertinho da costura dos 2 lados. Então eu passei do primeiro lado, ficou assim, ó, certinho, né, como a gente tinha fechado ali, por isso que eu passei 2 costuras, tá? Essa que era a ideia, que a hora que a gente recorta, já sai as 2 partes prontas para pregar o viés. Então aí da outra parte agora, da parte maior, eu tô tirando o que sobrou ali de beiradinha do tecido, porque para pregar o viés é importante ter pouca sobra de tecido, senão atrapalha muito, tá? Então ficou desse jeito, ó, 2 partes, tá? E agora a gente vai pregar o zíper. Então, antes de pregar o zíper, nós vamos preparar o viés. Eu escolhi esse viés aí, só que ele era meio fininho, foi até meio ruinzinho de usar. Se você tiver um viés mais largo, é melhor, tá? Então, eu dobrei o viés no meio, ele tem 1 centímetro de largura, ficou com meio para cada lado. E agora nós vamos costurá-lo ao tecido, tá? Então, eu vou costurar o viés exatamente onde será pregado o zíper. Então essa costura, nós vamos fazer os pontinhos de retrocesso para não desmanchar, daí podemos cortar a pontinha do viés porque não vamos precisar dela. Fazemos a mesma costurinha dos 2 lados e ali já tô com o zíper mostrando para vocês, então a gente vai alfinetar o zíper bem onde foi pregado o viés, tá? Então fica uma costura meio grossinha ali, mas dá para alfinetar e você vai alfinetar ali bem grudadinho nos dentinhos do zíper, tá? Então vai ficar assim, alfinetado de um lado, depois a gente junta a outra parte. É importante alinhar bem direitinho, tá? A gente até teste o zíper ali depois de alfinetar para ver se ficou bem no lugarzinho. E aí nós vamos para a máquina costurar. O pontinho da máquina nós vamos colocar bem na beiradinha do viés, tá? Para ficar com um acabamento legal. Não esqueça de fazer os pontinhos de retrocesso no começo e no final da costura, para dar um acabamento bom, para não ficar desmanchando, né? E aí depois você faz a costura, né? Eu fiz aqui, mostrei para vocês a parte grande do tecido, agora você faz na parte pequenininha também. Não coloquei aqui no vídeo para não ficar muito longo. Então depois de passar a costura em cima dos 2 viés, nós vamos agora abrir o zíper ali para testar, né? Só para mostrar para vocês. Sobre o zíper tem um detalhe, ó. Vocês podem ver que o meu zíper era maior do que a minha abertura da case. Mas não tem problema, tá? Porque a gente faz um acabamentinho ali e fica tudo certo. Então, para arrematar a ponta do zíper, eu passei várias costurinhas, como vocês acabaram de ver. E depois eu cortei ele, tá? Então, você pode fazer tranquilamente que o zíper não vai abrir, tá? Vai ficar tudo certinho. E eu, inclusive, corto fora aquela parte de metal que eu não gosto, sabe? Aí, no outro lado, aquele era o pezinho final do zíper, né? Agora, no começo do zíper, não esquece, tá? De abrir o zíper antes de fazer a costura. Porque senão você vai acabar cortando o puxador do zíper fora e daí não vai dar certo, tá? Então, você abre, daí junta bem os 2 lados, né, do tecido e passa a costura ali segurando para ele ficar bem juntinho, ó, como vocês estão vendo ali no vídeo. Então, segura firme, une bem os 2 lados do zíper e passa a costura.
Então, depois de passar as costurinhas, nós vamos cortar a ponta do zíper e aí vai ficar assim, ó. Então, o acabamento do nosso zíper tá concluído. Então, agora eu vou juntar os dois lados da case. Um lado é o que tem o zíper, o outro é o que tem os coraçõezinhos, né? Daí você faz, assim, a aplicação do jeito que você preferir. Então, a gente junta as partes, tá? Com os dois lados do direito para fora. E daí começa a fazer a costura. Então, eu comecei ali pela parte de cima, mas tanto faz o lado que você for começar. Gente, só frisando mesmo, tá? Que a costura é pelo lado direito, tá? Porque tem coisa que a gente costura pelo avesso, daí vira, né, pra fazer o acabamento. Esse não, a costura é do lado direito mesmo, tá? Então, fica pra fora o lado que tem o puxador do zíper e o lado que tem a tua decoração lá, da maneira que você quiser fazer. Sempre vai dando uma cuidadinha, tá? Se a espuma tá no lugar mesmo, se a costura tá saindo bem na beiradinha. Na hora que chegar no cantinho da peça, você abaixa a agulha, levanta o pezinho da máquina, vira, né, para fazer o outro lado, abaixa e segue costurando, tá bom? É legal não tirar o tecido da agulha para você fazer a costura bem quadradinha, assim, com a quina bem perfeita. A hora de passar ali em cima do zíper vai com cuidado, tá? Porque o zíper é mais grosso, pode até quebrar a agulha, né? Então não costura muito rápido. E segue até terminar de fechar os 4 lados. Nós vamos fazer o acabamento. Então, para fazer o acabamento, vou utilizar viés. Não achei viés largo, sabe? Só achei com 1 centímetro de largura e não é suficiente. Então, eu peguei 2 vieses, uni pela extremidade, ali, ó, pode ver que eu vou passar a costura bem na beiradinha e daí ele vai ficar dobrado, né? Então, vai acabar dando 2 centímetros de largura. Tá, foi a solução que eu achei, mas você só precisa fazer isso se você for utilizar mesmo um viés fininho, porque tem para vender mais largo, tá? Como eu não achei, tô fazendo uma gambiarrinha aqui para dar certo. Mas deu bem certinho, sabe? Ficou um acabamento legal, então dá para fazer tranquilo desse jeito. Bom, agora que a gente já preparou o viés, vamos pregar então o acabamento ali na case. Então você abre o viés, como eu tô mostrando ali no vídeo, e encaixa ele na bordinha do tecido, tá? Eu coloquei um alfinetinho só no começo para marcar ali o início da costura. Mas se você quiser, você pode alfinetar todo o viés em volta da case para daí começar a costurar. Então a costura a gente passa bem na bordinha do viés, tá? E encaixa bem ele no tecido. Então, por isso que é importante você cortar bem rente a costura as sobras de tecido, porque se tiver tecido sobrando, a costura não vai sair legal, tá? Agora eu vou explicar como fazer o cantinho do viés. Então, quando estiver chegando aí a uns 2 centímetros do final de um dos lados, você abaixa a agulha, tá? E ajeita o viés desse jeitinho que eu tô fazendo ali, encaixando bem o canto dele, e daí segue costurando. Costura bem devagar, porque quando chegar bem pertinho do canto, a gente ajeita de novo pro viés não ficar torcido, levantado, né? Então veja, ó, que eu vou dando uma ajeitadinha bem certinha ali nele para fazer um cantinho bonito. E daí você ajeita dos dois lados, tá? Do lado de cima e do lado de baixo, aí baixa o calcador e faz a costura. Quando chega bem no cantinho, ó, eu abaixo a agulha, giro o tecido para começar a costurar do outro lado. Tá, então vocês viram, né? Não tem nenhum segredo, até esse cantinho do viés é bem simplesinho de fazer. E fica um acabamento muito legalzinho. Então, depois de fazer o cantinho, vira ali e segue costurando a outra lateral. E da mesma maneira, nós vamos fazer, então, nos 4 cantos da case. Quando estiver chegando no final do viés, né, quando você vai emendar a pontinha que você está costurando no início, lá que você tinha começado a costurar, então nós vamos fazer esse detalhezinho ali. Dobramos as pontinhas pro lado de dentro e daí seguimos com a costura, né, até que chegue realmente no final. Então é importante deixar bem alinhadinho para que a costura fique bonita, né? E depois que chega no finalzinho ali, quando realmente acaba o viés, aí a gente abaixa a agulha e vira para costurar do lado, que é o que eu tô fazendo agora. Abaixei a agulha, daí viro para fazer o fechamento dele bem completinho. Então, costuro na lateral,
depois faço uma costurinha voltando, não retrocesso, para ficar bem firminho, abaixo o calcador novamente e viro para acabar a costura então até o comecinho onde preguei o viés. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Se você ficou com alguma dúvida sobre o modo de fazer, sobre os materiais, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo que eu sempre respondo. Se você gostou do vídeo, então curte aí, compartilhe, se inscreva no canal se não está inscrito ainda, assim você me ajuda na divulgação. Então, obrigada por ter assistido e até a próxima. Tchau!